No programa de hoje falamos sobre cerveja. O mercado das cervejas artesanais tem crescido no país. A Associação Brasileira de Bebidas, a ABRAB, estima que existam hoje no país cerca de 200 microcervejarias em atividade. O que muita gente não sabe é que a produção deve respeitar uma série de regulamentações específicas. Entenda agora o que diz a lei sobre a produção artesanal de cervejas. A reportagem é de Silvana Monteiro. Do lado de fora, a fachada em estilo enxamel, com hastes de madeira decorando as paredes, inspirada nas construções alemãs. Do lado de dentro, uma série de equipamentos que remete à ideia de um laboratório científico. E não é que isso tudo pode ser mesmo tratado como um grande laboratório. Aqui ocorre o processo de transformação do malte da cevada em cerveja artesanal, uma espécie de alquimia que faz desse cereal tão singelo uma bebida muito apreciada por milhares de pessoas. Das panelas para a garrafa, a produção de cervejas especiais passa por muitos processos. Um deles é a retirada da levedura, que fica decantada no fundo do tanque de fermentação. Até chegar a esse ponto, já se passaram etapas como moagem, fervura, filtragem, fermentação e outros. Processos que os mestres cervejeiros fazem questão que sejam cumpridos de forma muito especial, como se estivessem preparando uma receita de família, daquelas bem tradicionais. Sim, a cerveja especial ela difere das cervejas industriais, porque ela vem resgatar receitas, aromas e sabores antigos, que há muito se perderam no processo industrial. A cultura cervejeira começou em Minas a partir da década de 1980 e não parou de avançar. Este mestre cervejeiro é um dos precursores da cultura no estado e é tão otimista com o cenário atual que está ampliando suas instalações. A partir do momento que nós estamos vindo aí, a coisa de 10, 8 anos, com aumento de poder aquisitivo, isso reflete muito nos hábitos de consumo dos consumidores, Então, a gastronomia entrou na preferência e no gosto do brasileiro. Então, hoje é muito raro a gente ver algum empreendimento imobiliário, por exemplo, que não cite o espaço gourmet, virou meio que moda. E a cerveja especial entra nesse contexto. Então, o consumidor começou a notar que ele tinha alguma coisa diferente, começou a ter prazer com isso, começou a ver a cerveja gourmet aparecendo, harmonizando isso com pratos. Isso é um crescimento cultural muito grande, Então, esse aumento, a gente pode estimar que ele é exponencial. A gente vê a cada 5 pessoas que a gente traz para o movimento, esses trazendo mais 10, que trazem mais 20. Então, o crescimento é muito grande e proporcional a esse crescimento de 20% ao ano que as microcervejarias têm tido no Brasil. Este biólogo faz parte de uma nova geração de cervejeiros que foi conquistada por sabores especiais, até então, importados de outros países. Depois, com o tempo, tivemos acesso aos produtos das microcervejarias brasileiras, A gente viu que tinham pessoas produzindo esses tipos de cervejas aqui no Brasil, como fábrica, como uma unidade realmente cervejeira. E aí essa faísca do empreendedorismo acabou surgindo na gente e a gente resolveu realmente montar uma fábrica e passar a produzir esses produtos comercialmente falando. A produção para fins comerciais só é permitida sob aprovação e fiscalização do Ministério da Agricultura. Tem que ter o registro do estabelecimento e dos produtos. São observadas para o registro essencialmente condições higiênico-sanitárias. Não se cobra taxa para registro. A produção é do interessado. Ele é o responsável pela produção juntamente com o responsável técnico dele, que é algum profissional da área, que é competente para isso. E para que haja o registro, essencialmente uma instrução normativa 5 de 2000, que fala sobre as condições higiênico-sanitárias que tem que ter no estabelecimento. Minas Gerais tem hoje cerca de 25 microcervejarias especiais, produzindo diversos estilos de cervejas artesanais. Um mercado que vem crescendo a cada ano, mas que ainda enfrenta desafios. Um dos desafios é a proibição do uso de produtos de origem animal, como o leite, usado para fazer o chocolate, ou apenas o mel, por exemplo. Recentemente, agora em 2013, houve uma nova instrução normativa, onde o Ministério da Agricultura aceitou rever essa legislação. Porque chegavam cervejas da Inglaterra, por exemplo, uma Double Chocolate Stout, que ela era aprovada, o Ministério da Agricultura aprovava a venda. E por que não aprovar uma cerveja brasileira utilizando esse mesmo ingrediente? Reuniu o setor com o Ministério, a área técnica e a área interessada, se organizaram e montaram uma instrução normativa nova
que está em consulta pública. Com a abertura do mercado, há a possibilidade de crescimento, mas sem perder aquele toque especial. Estabelecer uma micro cervejaria, né, que consiga se sustentar, que os sócios possam realmente viver, né, dos ganhos financeiros dessa empresa, mas não com esse intuito de montar uma mega indústria cervejeira, e sim uma micro cervejaria que atenda mais focada no público local, né, de cervejas mais frescas que chegam ao consumidor produzidas numa fábrica próxima à casa dele, né? Isso tem todo um diferencial no produto quando isso acontece, né? Não tem que superar longas distâncias. Então, a gente está atendendo basicamente a região metropolitana de Belo Horizonte com os nossos produtos. O que a gente está visando ali é qualidade, muito mais qualidade do que quantidade de produção. Uma preocupação que evita muitos problemas, porque apesar de a cerveja não propiciar o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, é preciso ter muito cuidado para evitar qualquer tipo de contaminação. Em relação às cervejas industriais, de acordo com o magistrado, já chegaram casos com esse tema na Justiça. Essas demandas giram em torno da contaminação da cerveja, e a contaminação você pode verificar por contaminação de vasilhame ou contaminação do próprio teor, né, líquido da bebida, ou mesmo por presença de corpos estranhos dentro dos vasilhames, das garrafas, né, já fechadas. E isso traz pode trazer um prejuízo à saúde do consumidor ou mesmo a um prejuízo moral ou ainda um prejuízo material ao consumidor. Levando em conta a paixão e a dedicação dos cervejeiros, eles querem distância de processos judiciais. Na verdade, o que eles desejam são apenas os processos gustativos e sensoriais da cerveja. Um brinde aos cervejeiros, degustadores e consumidores do malte de cevada. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser assistidas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e nos ajude a fazer o nosso próximo programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.